Melhor do que sermos obrigados a ficar nesse caos que já começou. E que digo mais, vai ser bom. Palavras essas que me causam profunda comoção, acredite. Um outro cidadão protestou com veemência dizendo: você está acreditando naquelas bobagens? Por que então não fez companhia a eles quando eles sumiram? E o senhor? Que respondeu? Calmo e seguro respondeu: sim. Se eu tivesse obedecido aos ensinamentos que eles davam a respeito de Jesus, eu não estaria agora aqui. Mas é tarde. Agora é tarde. Acabando de dizer isso, retirou-se pesaroso enquanto o sujeito do grupo gritava: você e todos que pensaram assim só merecem uma coisa: a forca! Fora com essa bobagem de cristianismo! No dia seguinte, nem o rádio podia dar informações para esclarecimento do grande mistério. Apenas continuavam as notícias vindas de longe. Dos campos, missionários falavam tais notícias do desaparecimento em massa. Poucos membros de igrejas foram os que ficaram. Naquela noite marcada para a reunião dos pastores e pregadores, a presença era boa, mas o número dos que faltavam era considerável. O ambiente estava triste, pesado mesmo. Os corações estavam como que congelados. Durante a reunião, mais do que um se manifestou demonstrando desespero extremo. Todos estavam de acordo a respeito do que havia acontecido. Sim, era a grande verdade. Santos tinham sido arrebatados da terra. A noiva de Cristo foi levada ao céu. Entre alguns crentes, houve a confissão de que, apesar das preparações teológicas e estudos da palavra de Deus, nunca chegaram a compreender que aquilo seria uma realidade. A verdade é que estavam completamente estranhos ao novo nascimento e longe da adoção de filhos. Um dos mais novos falou: eu nunca aprendi assim. Os professores nunca nos falaram do que ia ser cristão nesses dias. Houve nesse momento certas tendências para discussão. Porém, os ânimos estavam abalados demais para que saísse algo aproveitável. E um jornalista presente escreveu: a conclusão dos crentes que ficaram é a seguinte: o que se passou nestes dias, sem dúvida, foi o que está predito na Bíblia Sagrada, ou como está escrito sobre a assunção da noiva, ou que Jesus levou os seus. Isto é tudo que podemos informar no momento. Este comunicado, porém, não foi publicado. As autoridades acharam que tudo aquilo era produto da mente nervosa dos evangélicos e seus ministros. Foi ainda qualificado de fantasia, sem ter nada de realidade. Depois de um acontecimento de envergadura, qualquer pronunciamento de esclarecimento só poderia ser dado pelo governo. E se for provado que tem relação com a religião cristã, o primeiro passo deve ser o fechamento das igrejas e outros lugares de pregações evangélicas, até que o caso seja devidamente esclarecido. Mas já não se trata de caso nacional, e sim de internacional. No campo religioso, nas igrejas, o ambiente geral é de tristeza. Mas no domingo, todas as igrejas e templos estavam repletas. Em certas igrejas não havia pastores. E aqueles que nunca faltavam nos cultos estavam ausentes. Muitas igrejas estão com um número muito reduzido de membros. Em lugar dos crentes estavam aqueles que anteriormente haviam desprezado as mensagens. Eu vi que o povo estava ansioso para conhecer a palavra, mas a Bíblia era como um livro selado. Um senhor procurou ler, mas disse: Eu estou vendo vocês, mas não compreendo. E deu o livro a outra pessoa que respondeu da mesma maneira. Bastou isso para que todos os presentes começassem a chorar e a gemer.
população em geral culpava os religiosos por tão grande calamidade. Tudo isso tem acontecido unicamente por causa dos crentes. Sim, é isso mesmo. Esta praga tem vindo sobre nós unicamente por causa deles. Vamos à igreja e vejamos o que podem eles nos explicar. E a explicação dos que ficaram foi simples, triste e com poucas palavras. O tempo da graça terminou. Mas algumas palavras que no culto iniciou-se a confusão, bem como em todas as reuniões realizadas para tais esclarecimentos. Alguns, levantando-se, começavam a culpar o pregador. A culpa é sua! Muitos não subiram porque você nunca esclareceu o que deveria fazer, anunciando que a vida de Jesus estava perto. Nunca esclareceu que devíamos ter um coração purificado e cheio do Espírito Santo. E que sempre deveríamos estar retos diante de Deus e também dos homens. Agora eu sei que foi que me pediu de ir de encontro a Jesus. Foram justamente as mínimas coisas que eu julgava sem importância e que não me impediriam de ir ao céu. E eis que aqui estou. Tem misericórdia de mim. Ajuda-me! Ajuda-me! Calem a boca. Eu fiz o meu dever. Fiz o meu dever e fiz mais ainda. Uns gritavam de raiva e horror, outros choravam e clamavam. Era inútil. A porta estava fechada para sempre. Não adiantava bater e dizer que tinham comido na presença do Senhor, que oravam, que eram obedientes. Não havia mais oportunidade. É quase impossível descrever os dias que se seguiram. Expectativa terrível, sofrimento sem par manifestou-se em todos. E foram lembrados os convites feitos pelos pastores e o desprezo com que receberam esses convites. Muitos que eram chamados de crentes, agora compreendiam que a fé que professavam consistia apenas em palavras ocas e frases costumeiras. Alguns iam às igrejas apenas para acompanhar amigos. Outros, porque gostavam de cantar no coro, tocar instrumentos e outros interesses, sem possuírem o verdadeiro desejo de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Não eram nascidos de novo, nem tinham o selo da promessa, nem adoção de filhos. Não tinham, portanto, direitos sobre a herança. Para certas pessoas, a igreja era simplesmente uma sociedade, um local para passarem as horas vagas. Mas agora estes mesmos clamaram: Senhor, abre-nos a porta. Para espanto e preocupação maior, surgem os rumores de que a Terceira Guerra Mundial está prestes a ser iniciada. As relações entre Oriente e Ocidente foram cortadas. Dos regimes que pertencem ao bloco comunista, anuncia-se que foram proibidas toda e qualquer reunião evangélica. Estavam, pois, já reconhecendo que a perturbação existente e a desordem geral, os culpados eram os crentes. A maior confusão é anunciado que está em vigor a pena capital para todo aquele que pronunciar o nome de Jesus. Então é chegada a hora de varrer sobre a terra a praga chamada cristianismo. Morte certa também para os que guardam em sua casa alguma coisa que faça lembrar de Jesus Cristo e seus ensinamentos. Nos países democráticos, demorou um pouco para que seguissem o exemplo comunista. A maioria descrente, tanto da população como nas camadas governamentais, exigiram aquelas medidas, procurando assim garantir o povo da perturbação nesse sentido. Foi, pois, aprovada em todos os cantos da terra a mesma lei, ou seja, Morte para os chamados crentes. Bastará pronunciar o nome de Jesus para sofrer a pena capital.
E com estes acontecimentos, inicia-se a época mais terrível da história humana. Uma grande parte dos crentes que ficaram, continuando a clamar o nome do Senhor Jesus e não obedecendo às autoridades, foram presos e julgados ditatorialmente. Só escapariam se aceitassem as condições impostas pelas autoridades. Se vocês maldizerem o nome de Jesus, negando-o, então salvarão suas vidas e a vida daqueles a quem amam. Para a perplexidade das autoridades, milhares ficaram firmes no propósito de testificarem que eram de Jesus e não o negariam, qualquer que fosse o resultado. Agora, Satanás estava demonstrando que verdadeiramente estava agindo sobre a face da terra. Ai dos que habitam sobre a terra. Uma parte grande desses novos crentes não resistiram às ameaças e aflições. Negaram a fé, negaram o Cristo. O mundo inteiro está no maligno. Todo o mundo jaz no maligno. As nações chegaram neste momento a ter uma só ideia e a colocá-la em prática. Exterminar o cristianismo e extingui-lo para sempre. O príncipe deste mundo toma poder completo. E filhos acusando seus pais, entregando-os para morrerem. E assim a Escritura, segundo São Lucas 21:16, se cumpriu quando diz: E até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E por todos sereis aborrecidos por amor do meu nome. Faltam palavras para as demais cenas horrendas que se desenrolaram, mas no livro do Apocalipse, Deus revelou os ais e as pragas que hão de vir. E o clamor desses infelizes continuava, segundo São Mateus 24:22. Senhor, Senhor, venha abreviar estes dias. E assim termina a descrição da revelação que me veio quando me encontrava no dia 11 de dezembro de 1952 em Bergen, na Noruega. Ao irmão em Cristo, ao amigo Leo, prepara-te para o encontro com Deus, para que não aconteça de seres deixado quando o Senhor vier buscar a sua Deus. À noite, hoje mesmo procura a face do Todo-Poderoso e pede, com coração quebrantado e contrito, que a graça e a luz te sejam concedidas pelo Espírito Santo. Amém. Enquanto estamos no dia chamado hoje, a oportunidade de aceitares as grandes verdades e obedecê-las. Ainda hoje, irmão, pode ser selado junto com os que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Ele virá. Aguarda. Ele virá num abrir e fechar de olhos, arrebatar a sua igreja. Cuidado. Esta é a grande verdade. A última trombeta soará. Esta foi a revelação recebida por um servo de Deus, Olaf Roger, sobre o arrebatamento da Igreja de Cristo. Seu tradutor é o virtuoso missionário Eric Alder Peterson, que lembra a todos essa seguinte advertência autêntica.
A vinda de Jesus está próxima. E como vai ser quando ele vier e os dias que se seguem. Podemos relembrar nestas poucas cenas que ouvimos, com todas as ocorrências, que milhares sejam despertados e se preparem para o grande dia da última trombeta. É o meu desejo de coração.